Boa tarde. Já está gravando. Muito boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 44ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 28 de fevereiro de 2023. Inicio pedindo desculpas aos senhores conselheiros, aos nossos servidores e àqueles que nos assistem pelo atraso, culpa exclusiva do procurador-geral aqui. Eu estava num compromisso externo que acabou se estendendo mais do que o previsto, aí uma reunião um pouco mais complicada. Então, peço desculpas pelo atraso, por fazer com que os senhores conselheiros, que a assistência, os nossos servidores tivessem que esperar aí por mais de meia hora. Saúdo o nosso corregedor-geral, doutor Motaurício Alquete Souza, a nossa secretária, doutora Tatiana, o nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto, em nome de quem peço vênia para cumprimentar os demais membros deste colegiado. Saúdo igualmente os nossos servidores, saúdo os nossos colegas que nos assistem pela plataforma Teams. Não temos hoje colegas aqui no presencial. Dando andamento, então, à nossa pauta. Primeiro item é a nossa ata da reunião anterior. Essa ata foi enviada a todos os membros deste colegiado, se há alguma observação. Não havendo qualquer observação, então podemos considerar aprovada a ata da reunião anterior, da nossa última reunião. Por parte, temos alguns avisos, doutora Tatiana, acho que temos avisos de falecimento aqui, posso imaginar, né, mãe do doutor Ismânio. Temos uma série de avisos aqui, de votos de pesar, em especial, alguns deles não tinham sido comunicados aí por conta do momento, não é? Carnaval, feriados. Então, começando aqui, falecimento da doutora Giannini Mori de Oliveira, promotora de justiça aposentada em 28 de novembro de 2022. Falecimento da senhora Bevenuta Cassione Mantelli, sogra do doutor Luiz Fernando Rosseto, que é 4º promotor de justiça de Jaú, em 24 de janeiro de 2023. Falecimento da senhora Suraya Baduê Capês, que é mãe do doutor Fernando Capês, 37º procurador de justiça criminal, do doutor Flávio Capês, promotor de justiça aposentado, doutor Rodrigo Capês, que é juiz da 5ª Vara da Infância e da Juventude, sogra da nossa colega doutora Valéria Palermo Capês, 26ª promotora de justiça da Infância e da Juventude, falecimento este de 22 de fevereiro de 2023. Falecimento também do doutor Octaciano Capistrano da Silva, procurador de justiça aposentado, nosso ex-corregedor-geral, pai da doutora Regina Záquia Capistrano da Silva, que é desembargadora aposentada. Falecimento este em 24 de fevereiro de 2023. Falecimento da senhora Vilma Badur Faro, mãe do doutor José Augusto de Barros Faro, que é 1º promotor de justiça auxiliar de Sorocaba, em 24 de fevereiro de 2023. E, por fim, falecimento do doutor Luiz Antônio Mascaro Ismânio, procurador de justiça aposentado, pai do nosso colega doutor Jean Paulo Pódio Ismânio, ex-procurador-geral, hoje 16º procurador de justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e mandados de segurança, falecimento no último dia 26 de fevereiro de 2023. Acho que podemos aprovar votos de louvor, não é? Perdão, gente, votos de pesar, não é? São 6 falecimentos, pelo menos, aí, muito alto, né? Muito triste. Então, podemos aprovar, colegas, votos de pesar pelo falecimento de todos aqueles que foram nomeados. Dando sequência, eu passo à fase das comunicações dos ilustres conselheiros. Primeiro a falar hoje é a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nossa secretária, que está com a palavra. Por favor, doutora Tatiana. Boa tarde a todos e todas, excelentíssimo senhor procurador-geral, digníssimo doutor corregedor, caros colegas, na pessoa do doutor João, saúdo a todos. Gostaria inicialmente de prestar solidariedade a toda a comunidade do litoral norte paulista, que foram vítimas das chuvas no último sábado de carnaval.
nós temos assistido desde sábado ou domingo cenas tristes de todo aquele litoral. Até a data de hoje já foram notificadas 65 mortes, inúmeras famílias perderam tudo, o clima certamente é de enorme tristeza. De outra parte, nós podemos assistir a sociedade paulista se organizando, prestando solidariedade na tentativa de mitigar esses sofrimentos. Os problemas que todos nós aqui temos debatidos no Conselho diariamente, dessa região, inclusive, são complexos, e a participação do Ministério Público na solução de tentativa de solução, né, juntamente com agentes públicos e comunidades, se faz necessária, para que fatos tristes como esses não voltem a repetir. Então, é com tristeza que eu presto a solidariedade a toda essa comunidade do litoral paulista. Sem mais comunicações, desejo uma boa reunião a todos. Muito obrigado, doutora Tatiana. De fato, é importante fazer esse destaque, né? Uma grande tragédia, grande número de mortos, muitas pessoas desabrigadas, famílias. Estivemos lá. No final, eu vou manifestar a respeito desse tema, mas subscrevo a fala da doutora Tatiana. Com a palavra agora, o doutor Zé Carlos Mascari Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, senhoras servidoras, senhores servidores, demais colaboradores, colegas e a todos que nos acompanham, virtual ou presencialmente, quero aqui externar o meu cumprimento a cada um e desejar que tenhamos todos uma boa tarde, uma profícua e produtiva sessão. Ainda em relação aos votos de pesar, salvo engano, ontem a associação informou a respeito do falecimento da esposa do Dr. José Marcos Marrone, desembargador do Tribunal de Justiça, foi pelo 5º Constitucional e integrou este colegiado. Talvez também fosse o caso de incluir esse voto de pesar pelo falecimento da senhora esposa do desembargador Marrone. Eu gostaria também de me manifestar a respeito dos últimos acontecimentos, frisando que houve fortes chuvas que caíram sobre o estado de São Paulo, marcantemente desta vez no litoral norte, causando ali aproximadamente 65 mortes, além de danos e prejuízos patrimoniais, interdição de vias de acesso, rodovias, enfim, uma situação trágica, caótica, lamentável. Tem acontecido a cada verão uma tragédia assemelhada. Eu me lembro que em janeiro de 2022, neste colegiado, eu fiz uma ponderação e solicitei a Vossa Excelência, o Procurador-Geral, que acompanhasse os recursos investidos e canalizados pelo então governador do Estado para a realização de obras de infraestrutura, combate e prevenção a enchentes. E eu apresentei esse modesto requerimento com base em matérias jornalísticas veiculadas àquela ocasião que o jornal Folha de São Paulo, destacando-se, inclusive, o jornalista Leonardo Sakamoto como um dos subscritores dessas matérias. Vossa Excelência entendeu bem que não deveria instaurar qualquer procedimento com base em matéria jornalística. Hoje sabemos que ministros do Supremo Tribunal Federal adotam medidas com base em matérias de jornal e de revista, não havendo disso inconstitucionalidade. Fato é que essas matérias veiculadas informavam a destinação de recursos pífios
em relação ao enfrentamento dessa grave questão, e essas matérias diziam que menos da metade dos recursos legalmente autorizados pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo haviam sido utilizados para o trato dessa questão. Nós estamos aqui a falar de obras de infraestrutura, obras de prevenção e combate a enchentes, estabelecimento de uma política habitacional adequada, uso e ocupação do solo, remoção de famílias que se encontram em postos de morro, topo de morro. Enfim, a despeito da elogiável atuação de todos os membros do Ministério Público que atuam nas promotorias de habitação e urbanismo em todo o Estado, os promotores que atuam na defesa do meio ambiente, em especial nos GAEMAS, fato é que mais uma vez estamos aqui a assistir no verão tragédias que poderiam eventualmente ter sido minoradas ou até mesmo evitadas. Portanto, não se pode, evidentemente, culpar as chuvas pelas consequências nefastas ocorridas, na medida em que esse tema talvez não venha sendo tratado com a seriedade que lhe cabe pelos gestores estaduais. Me refiro, evidentemente, aos governos que estavam aqui no Estado de São Paulo, comprovadamente em 2020, 2021 e 2022. Oxalá essa situação seja alterada e possamos no próximo verão, assistir uma situação tanto mais digna, tanto mais adequada para toda a população que sofre com as chuvas torrenciais que são evidentemente características do nosso verão. Eu quero, portanto, mais uma vez, cumprimentar a atuação dos colegas pelo seu voluntarismo, pelo seu profissionalismo e conclamar a todos para que se esforcem ao máximo para que haja minoração dessas consequências, lembrando que a ajuda humanitária, a empatia, a solidariedade, evidentemente, são quase que um dever de todo cidadão, de toda cidadã. Isso devemos fazer, evidentemente, fornecendo gêneros alimentícios, cobertores, tudo aquilo que for necessário para aplacar os danos terríveis derivados dessa situação. Mas, evidentemente, não é isso que se espera do Ministério Público. Há organismos do Estado e não governamentais que se destinam, evidentemente, a coletar essas ajudas, esse socorro, e o que a população espera do Ministério Público é que haja uma participação sua na formulação de políticas públicas, que haja uma fiscalização e uma execução, acompanhamento da execução orçamentária das pastas necessárias do governo do Estado, repassando recursos para os municípios, já que esse tema também se refere ao uso e ocupação do solo, e é de competência primária de cada município. Então, a despeito de cada um de nós, ajudarmos na exata medida das nossas possibilidades. Penso que seja dever do Ministério Público fazer um acompanhamento mais de perto dessa política estatal que diz respeito à habitação, moradia e, evidentemente, canalização dos recursos aprovados pela Assembleia Legislativa para que essa situação possa ser minorada, relativizada ou até mesmo evitada. Eu agradeço enormemente a palavra que me foi concedida e devolvo-a ao seu presidente. Obrigado. A palavra do Dr. Saad Mazloum. Obrigado, senhor presidente. O som está bastante ruim, está com uma microfonia, difícil de entender até o que foi dito pelo doutor Bonilha. Vamos ver se a gente consegue falar mais devagar. Já me disseram aqui que é um problema da internet.
Saúdo primeiramente Vossa Excelência, doutor Marcos, Procurador-Geral de Justiça, sempre uma grande honra e satisfação contar com a presença de Vossa Excelência neste colegiado. Cumprimento também o eminente Corregedor-Geral, doutor Motauri, a secretária do Conselho Superior, doutora Tatiana Gianni Bicudo, os demais membros deste colegiado, João Machado, João Carlos, José Carlos Mafalda Marília, doutor Antônio Carlos Ponte, doutor Pedro Jesus Giuliotti, Jurandir Sura, doutor Antônio e saúdo também a todos aqueles que nos assistem virtual, especialmente, e também a todos os integrantes do Ministério Público que permitem a realização desta sessão. Eu quero também me aliar à manifestação do Dr. José Carlos Bonilha, e lembrando que essa é uma questão, essa tragédia que se abateu sobre o litoral norte de São Paulo, ocorre sempre em pontos, não apenas no litoral, mas na capital também, todo ano. Ou seja, é praticamente previsível. As chuvas são previsíveis, as fortes chuvas são previsíveis, e as consequências dessas fortes chuvas, notadamente para as pessoas mais vulneráveis, são realmente um grande desastre, causam prejuízos materiais e, principalmente, perda de vidas. Há necessidade não só de uma atuação do Ministério Público em primeira instância, com essas ações que, segundo o noticiado, mais de 40 ações foram propostas, mas há necessidade também daquela atuação não apenas proativa, mas preventiva também, acompanhando as políticas públicas, exigindo que o Estado, o governo, o município, cumpra a sua função de aplicar recursos públicos para adequar a moradia dessas pessoas. Não é possível que nós continuemos todo ano, vai ano, e acompanhando esses desastres. É realmente lastimável. Então, é preciso que o Ministério Público também verifique, junto ao governo do Estado, como foi lembrado pelo doutor Bonilha, um requerimento que já havia sido feito já no início do ano passado, verificar se está sendo aplicados os recursos corretamente, não é? Se o orçamento está sendo obedecido, se a política pública referente à habitação e urbanismo, a essa específica área, está sendo cumprida. Eram essas, portanto, lastimo, portanto, profundamente isso, e deixo consignado que o Ministério Público pode sim fazer mais. Ele pode sim dar um grande passo à frente para resolver essa gravíssima situação que se abate sobre a população paulista todos os anos. Eram essa, portanto, a minha manifestação e desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Palavra, doutor Pedro Giuliotti. Do excelentíssimo Doutor Giuliotti, está sem som. Está ligado o som. Agora está ligado. Tá ligado. Se ligar no computador da Eco. Alô, ok, Ponte? Ok. Começamos novamente, né? Na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, saúdo todos os membros desse egrégio conselho. Saúdo também todos os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, sem os quais esta sessão não se realizaria. Faço minhas, né, as palavras dos conselheiros Tatiana, Bonilha e Saad a respeito dessa tragédia que ocorreu em São Sebastião e região.
gostaria apenas de pontuar que a tragédia se ampliou muito porque na região não há sirenes, não há hospitais, o transporte público é deficitário, ou seja, o poder público pouco investe nesta região, apesar de ser uma região muito beneficiada pelos royalties do petróleo. Parece que Ilhabela é a 6ª cidade que mais recebe recursos do petróleo. Embora sejam cidades ricas, né, há pouco investimento nessa área. Curioso apenas que, em visita às áreas atingidas em São Sebastião, o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou a necessidade de investimentos em programas habitacionais. Pergunto ao nosso vice-presidente, por que Vossa Excelência não fez tais investimentos nos 8 anos que governou São Paulo e nos outros anos que foi vice? Deixo essa pergunta aqui aberta, se Vossa Excelência, porventura, estiver nos ouvindo, e responda essa indagação. O senhor ficar sabendo, por intermédio de terceiros, desse meu questionamento. Por que Vossa Excelência, nesses anos todos que governou São Paulo, junto com o PSDB, não fizeram nenhum investimento nessa área? Não tem sequer... esqueci o nome. Sirenes. Se houvessem sirenes, esse acidente não teria amplitude que teve. As pessoas ouviriam as sirenes, sairiam dos seus lares e não teria essa tragédia que se ocorreu em São Sebastião. Por fim, mudando de tema, eu costumo acompanhar o funcionamento do ESAGE, que já se tornou rotina nas minhas manifestações aqui, durante os feriados prolongados. E neste último carnaval, os problemas se repetiram, os problemas que eu venho citando: paralisação do serviço, abertura de vistas para promotorias fora dos horários de expediente. E me chamou a atenção uma matéria publicada no Consultor Jurídico, né? A maioria dos juízes brasileiros faz tratamento para controlar a ansiedade. E sobre tal matéria, um colega assim se pronunciou, abre aspas, né? Promotores de justiça e servidores também. Muitas licenças de saúde, o ESAGE e a frequente imposição de tarefas, relatórios, visitas e muita burocracia trouxeram as doenças para nós. A informática não ajudou, trouxe o caos. Fecha aspas. Me parece que esse é um sentimento de um colega, é um reflexo dos inúmeros problemas apresentados pelo ESAGE. É uma posição isolada? Não sei, mas é um sentimento de um colega que está na linha de frente. E como tenho defendido aqui, nessas sessões, os órgãos superiores da administração devem sim tomar medidas para melhorar as condições daqueles que trabalham na linha de frente. Por isso, resolvi citá-lo nessa sessão. Senhor presidente, muito obrigado. Desejo uma boa tarde e uma excelente sessão a todos. A palavra, doutor Antônio Carlos da... Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os colegas que integram o Conselho Superior do Ministério Público. Quero cumprimentar também aos ilustres colegas que acompanham essa sessão, assim como aos nossos colaboradores. Quero também, gostaria de registrar e prestar a minha solidariedade aos moradores do Litoral Norte, em especial de São Sebastião, em virtude da tragédia ali verificada. Tragédia que, diga-se de passagem, uma tragédia anunciada. Há mais de um ano atrás, o nosso querido colega, Dr. José Carlos Bonilha, já havia alertado para a ausência de investimento público na área. Infelizmente, o que se verificou foi o descaso para com a população mais simples, com a população carente, e a situação ela só não foi pior ainda em virtude da atuação dos nossos colegas de Ministério Público que atuam na região. Me parece que esse episódio é um convite a todos nós para refletir acerca do verdadeiro papel do Ministério Público, que deve ser proativo,
deve atuar em alguns casos de forma preventiva e, sobretudo, cobrar das autoridades públicas não só investimento, mas a tomada de posição e, sobretudo, a implementação de políticas públicas. Eu espero que daqui um ano, quando nós não estaremos mais nesse Conselho Superior, 9 colegas não estarão aqui no Conselho, que essa situação não seja novamente renovada a título de discussão, que tenham sido tomadas as providências devidas e que as autoridades sejam cobradas acerca do verdadeiro papel que compete a cada uma delas. Então, essa é a minha manifestação. Eu quero agradecer a oportunidade de fala e desejar uma boa reunião a todos os colegas. Com a palavra, o doutor Antônio Calil. Muito obrigado. Eu gostaria de saudar todos que participam, que acompanham e que colaboram com essa reunião na pessoa do nosso procurador-geral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Dizer que é um prazer participar dessa 44ª reunião do Conselho Superior. Quero também me associar à manifestação da doutora Tatiana no sentido de manifestar solidariedade aos moradores do Litoral Norte pela tragédia que ocorreu, há muitos desabrigados. Ali é uma área de encostas. A chuva que caiu durante o Carnaval bateu recorde histórico. Foram 682 mililitros de chuva, volume nunca antes registrado na história do Brasil. Mas é claro que há muita coisa que tem que ser feita no sentido de prevenir e de se evitar esse tipo de tragédia. Então, é nesse sentido que eu me manifesto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Calil. A palavra, doutor Jurandir Norberto Marsura. Por favor, doutor Jurandir. Doutor Jurandir, microfone. Sem som. Perdão. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, presidente dessa sessão. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Maurício Oquete de Souza, a conselheira secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, a colega decano, doutor João Machado de Araújo Neto, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar os demais conselheiros aqui presentes, doutor Calil, doutor Ponte, doutor Marco Antônio, doutor Juliotti, doutor Saad e doutor Bonilha. Faço uma saudação especial a todos os que nos assistem e aos nossos funcionários. E, por fim, eu gostaria de me aliar às manifestações de solidariedade externadas pelos colegas que me precederam em relação à população do Litoral Norte atingida por essa terrível tragédia e desejar que tenhamos hoje uma boa reunião. Obrigado. Você passou a palavra para o nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral, excelentíssimo senhor doutor Mário Luiz Sarrubo, pela concessão da palavra. Saúdo Vossa Excelência, saúdo também o excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, doutor Maurício Oquete de Souza. Saúdo ainda a senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem cumprimento os demais integrantes deste colegiado. Saúdo também os nossos sempre dedicados e eficientes servidores. Saúdo ainda os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que acompanham esta reunião. Eu também desejo manifestar a minha solidariedade às famílias atingidas pelos lamentáveis fatos ocorridos no Litoral Norte, constituindo uma verdadeira tragédia.
São fatos que realmente exigem atenção, trabalho e dedicação do poder público, para que fatos como esses não se repitam. E, finalmente, eu quero lamentar o falecimento dos colegas e parentes dos colegas falecidos, mas especialmente 2 colegas com quem tive o prazer de conviver, o doutor Luiz Antônio Mascares Mânio e o doutor Optaciano Capistrano da Silva. São 2 nomes que realmente deixam saudades e pela sua trajetória sempre brilhante, sempre marcante no Ministério Público de São Paulo. E, finalmente, eu desejo uma ótima reunião a todos. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Machado. Realmente, nomes importantes daqui da nossa instituição. Também nos associamos à sua fala. A palavra agora, doutor nosso Motauricio Quete Souza, nosso corregedor-geral, por favor. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral, doutor Mário Sarrubo, excelentíssima senhora secretária desse colegiado, doutora Tatiana, doutor João, nosso decano, saúdo em nome de Vossa Excelência a todos os integrantes desse colegiado, assim como aos nossos servidores, valorosíssimos, e a todos aqueles que acompanham esta sessão. Senhor presidente, eu vou me alongar um pouquinho, eu não iria fazê-lo, mas inicialmente eu gostaria, na esteira do que o doutor João acabou de falar, de me solidarizar com as famílias do doutor Optaciano, né, e do doutor Ismânio, queridíssimo doutor Ismânio. Né? O doutor Optaciano era corregedor quando entrei no Ministério Público, né? Foi meu primeiro corregedor. Então, isso realmente é uma marca. E é a primeira fotografia que tem no corredor das fotografias, com a qual eu me deparo quando entro. Né? Eu fui ao velório, falei com a doutora Regina, a filha, e disse, poxa, eu vou continuar vendo seu pai todo dia, porque é a primeira foto que tem ali. Né? E realmente é um marco, porque foi aquele que me recepcionou quando entrei no Ministério Público como corregedor-geral. E quanto ao doutor Ismânio, uma pessoa extraordinária, também responsável em boa parte pela minha formação. Eu e o nosso colega, né, o Jean Paulo, entramos juntos. Por sugestão minha, fomos ambos, à época, para Jundiaí, como na mesma circunscrição. Íamos e voltávamos juntos de Jundiaí, hora saindo da minha casa, hora da casa dele. E já o conhecia desde antes. E o doutor Luiz foi uma pessoa que sempre me recepcionou com carinho, mulhanesa, desde aquela época de substituto, nos dava dicas, assim como minha mãe fazia, sugestões, etc. Então, é uma pessoa por quem nutro um carinho extraordinário. E a minha tristeza e solidariedade, né, a dona Luísa, a esposa dele, ao Jean e a Paula, irmã do nosso colega Jean Paulo, a minha solidariedade e o meu carinho a todos. Em segundo lugar, senhor presidente, gostaria, obviamente, de aderir à manifestação da senhora secretária, doutora Tatiana, com relação ao infausto acontecimento ocorrido no litoral norte de nosso estado, né? Uma tragédia sem precedentes, é uma tragédia em que há vários culpados, muitos. Né? Não podemos apenas debitá-la a fenômenos da natureza, mas sim a um histórico de décadas de uma ocupação de terras desordenada. E desordenada por quê? Porque os ricos se apoderam dos melhores terrenos à beira da praia. E aqueles moradores tradicionais daquelas comunidades acabam sendo empurrados por questão de sobrevivência e por ausência de opções para a região dos morros, que é uma região de risco. Esse não é um fenômeno apenas do litoral norte, e esse não é um fenômeno apenas do estado de São Paulo. Em Petrópolis, a tragédia que tivemos há 2 anos atrás foi N vezes superior a essa, diga-se de passagem. Mas eu não quero dizer aqui, senhor presidente, obviamente, justificar a situação, porque ela, como um todo, poderia ser, como bem dito pelos ilustres conselheiros que me antecederam, poderia ter os seus efeitos mitigados. Mas eu também gostaria aqui de dizer que o Ministério Público cumpriu e cumpre o seu papel. Cumpriu e cumpre o seu papel e o faz de forma com galhardia e com grandeza. O Ministério Público não pode se substituir ao gestor público. Não lhe é dado o papel de gerenciar a máquina estatal. E o acompanhamento de políticas públicas na área habitacional sempre foi e é muito bem realizada, conduzida pelos nossos colegas, apesar das enormes dificuldades e complexidades relacionadas a esse tema.
Eu gostaria apenas, senhor presidente, se me permite, de fazer aqui uma retrospectiva histórica. Vira e mexe, eu faço isso, né? Uma retrospectiva histórica quando vim para a capital. Eu vim para a capital de São Paulo para montar a promotoria do meio ambiente da capital, porque não havia promotoria do meio ambiente na capital. Em 92, quando vim, quem exercia essa função era o Centro de Apoio Operacional. Ainda não havia vedação a que o Centro de Apoio tivesse função executiva, que veio pela Lei Orgânica de 93. Pois bem, naquela oportunidade, vim, porque o nosso colega Edson Milaré foi assumir a Secretaria do Meio Ambiente no governo Fleury, e com ele levou todos os colegas que estavam, à época, no Centro de Apoio, vim com a missão de montar a promotoria do meio ambiente da capital. Logo que vim para cá, nunca tinha trabalhado tão pouco, senhor presidente, porque havia muito pouco volume de execução em termos de promotoria do meio ambiente da capital. Mas, num certo dia, após um mês, 2 meses, eu me deparei com um armário que ficava meio escondido. Abri esse armário. Havia dentro desse armário cerca de 300 a 350 inquéritos civis. Falei, mas o que isso aqui está fazendo aqui? Né? E daí eu percebi que eram todos inquéritos civis relacionados às áreas de ocupação na região de Manancial, não apenas na capital, como na Grande São Paulo, onde já naquela época residiam cerca de 1 milhão de pessoas. Né? E esses inquéritos civis estavam parados. Havia lá um despacho, aguarde-se a posse do governo Fleury, como se o governo Fleury, ao assumir um passe de mágica, fosse solucionar o problema habitacional que afligia ali a 1 milhão de pessoas. Bom, óbvio, eu tinha uma missão a cumprir, que era impulsionar regularmente aqueles inquéritos civis. Mas, ao mesmo tempo, sabia que era humanamente impossível e desumano de simplesmente tomar-se providências judiciais, né? O direito não muda, o mundo físico, com providências judiciais para expulsar ou retirar aquelas famílias de lá. Então, como enfrentar esse problema? Com criatividade, com medidas paulatinas, com medidas alternativas, sempre visando a evitar, pelo menos, com que aquele problema se tornasse mais sério, se tornasse mais grave. Não há como se tirar as famílias, vamos então, ao menos, impedir novas invasões. O problema da ocupação de manancial é o despejo de esgoto sem tratamento no curso d'água, a ausência de coleta domiciliar de lixo, o não fornecimento de energia elétrica, de infraestrutura humana básica. Ótimo, então vamos adotar essas medidas, que com isso nós temos como impedir com que aqueles problemas decorrentes da ocupação ali viessem a efetivamente gerar as consequências, né, alvitradas no bojo de 2 leis estaduais naquela época. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente? Não há medida que altere o mundo físico sem que haja uma razoável e uma adequada prestação de serviço público. Não cabe ao Ministério Público prestar esse serviço, mas sim cabe ao Ministério Público, e isso tem sido feito pelo denodo de todos os nossos colegas, e quando me refiro a colegas, eu me refiro a todos os integrantes do MP, desde o mais novo promotor substituto até o Procurador-Geral de Justiça, isso tem sido feito ao largo do tempo, com o denodo e o esforço possível, dentro do razoável, do fisicamente razoável, para que nós possamos propiciar à nossa sociedade, à nossa população, notadamente aquela mais flagelada, condições mínimas de dignidade. Agora, é óbvio, não é com discurso que se resolve o problema, não é com palavras que se resolve o problema, é com ações. Não adianta lembrarmos que há um ano atrás falávamos aqui de problemas que surgiram em Franco da Rocha e não no litoral norte. Temos sim que nos unir todos em torno de objetivos comuns, que não passam apenas por catástrofes como essa, passam por catástrofes que são muito maiores, mas que, como se disseminam no tempo, por vezes são amesquinhadas, como a fome que está aqui do lado de fora da Riachuelo, como a ausência de moradia que está aqui do lado de fora da Riachuelo, como a ausência de trabalho e a ausência de acesso aos mais comezinhos bens da vida, saúde, educação, pela qual a nossa população passa. E o Ministério Público tem se mostrado um bastião no enfrentamento desses flagelos. Essas são as considerações, senhor presidente, que gostaria de trazer à lume.
Obrigado, doutor Motauri. Por óbvio, eu me solidarizo, e já o fiz publicamente mais de uma vez, com as vítimas dessa tragédia do Litoral Norte. Nós, evidentemente, estávamos atentos desde o início dessa tragédia, que iniciou-se no final da tarde do sábado e estendeu-se por toda a madrugada até domingo pela manhã, quando as chuvas finalmente cessaram, pelo menos na intensidade com que se iniciaram no sábado. Chuvas estas que eram previstas, chuvas estas que estavam avisadas, Defesa Civil comunicou às prefeituras, Defesa Civil comunicou às pessoas, e, na verdade, tratava-se de fato, como eu já pontuava desde domingo na imprensa, uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada por inúmeras razões. A primeira delas é que o Litoral Norte foi, ao longo de décadas, e não no último governo, muito menos neste que está se iniciando, ela vem sendo praticamente vítima de uma ocupação especulativa e absolutamente desenfreada, e a história do Litoral Norte ela se confunde com a história da rodovia Rio-Santos. Conforme a rodovia Rio-Santos vai sendo asfaltada, e no meu tempo de jovem eu cheguei algumas vezes aí a Ubatuba e Caraguá por estrada de terra, né, saindo de Santos e Guarujá, ela se confunde com a história da Rio-Santos. Conforme a Rio-Santos vai sendo asfaltada, o Litoral Norte vai sendo vítima da especulação imobiliária, todos nós sabemos, né? Os pescadores, então, proprietários daquelas terras, vão vendendo suas terras a preço de banana para grandes condomínios, para grandes propriedades, para grandes hotéis, para grandes mansões. E o histórico mostra que sempre que há um grande condomínio, uma grande mansão, uma grande propriedade, é necessário um corpo de trabalhadores para dar conta daquilo. E esses trabalhadores precisam ser assentados em algum lugar. E, especialmente em alguns pontos do Litoral Norte, à exceção de Bertioga e Caraguatatuba, esse espaço não existe. Né? Esse espaço não existe. Essa população foi sendo, então, empurrada para o pé da Serra do Mar, para a montanha, para as encostas, em locais do mais absoluto risco. Para além disso, nós tivemos, na última década e meia, o pré-sal, a Petrobras e todos os investimentos que foram feitos para se criar um grande polo petrolífero, não sei se os colegas sabem, mas ali, naquela região de São Sebastião, dali sai mais de 70% do petróleo de todo o Brasil. Ali houve um desenvolvimento em termos de geração de empregos, de renda e tudo mais, e cada vez mais condomínios de luxo, cada vez mais casas, cada vez mais pousadas, e a necessidade cada vez maior de mão de obra para trabalhar nesses locais, sem local para se assentar. Isso gerou um crescimento exponencial das moradias nas encostas. E tudo que eu estou dizendo aqui, na verdade, eu estou repetindo aquilo que foi dito pelos colegas Alfredo e Tadeu Badaró, do GAEMA do Litoral Norte, com quem eu conversei já no domingo pela manhã, quando se anunciou a tragédia que começara no final da tarde de sábado. Não é? O Ministério Público de São Paulo, então, fez inúmeras ações, construiu inúmeros canais de diálogos, o GAEMA Litoral Norte, as procuradores gerais que nos antecederam, todos eles coordenaram muito bem esse trabalho, tanto que foram mais de 42 ações civis públicas ajuizadas. 27 dessas ações civis públicas foram julgadas procedentes, 27 delas estão transitadas em julgado e em fase de execução, que tem especialistas em execução de processo de tutela coletiva, como o nosso corregedor-geral, como o doutor Saad, e eles bem sabem das dificuldades de se executar esse tipo de decisão judicial.
Para além disso tudo, os municípios estavam notificados a um laudo feito pelo nosso CAEX, segundo consta de 2019 e 2020, que todas essas áreas de risco estavam mapeadas e foram comunicadas à Prefeitura de São Sebastião, também aos prefeitos de Ubatuba e Caraguatatuba e até de Ilhabela, que são conhecedores dessa situação, havendo, insisto, ações civis públicas com trânsito em julgado ajuizadas pelos colegas de Ministério Público, em especial pelos colegas do GAEMA do Litoral Norte. Portanto, como temos afirmado na imprensa, era de fato uma tragédia anunciada, era de fato algo que se podia prever, quando você tem, em especial na Barra do Saí, onde mais de 60 pessoas faleceram, porque é importante destacar, as mortes aconteceram na Barra do Saí, não é? Uma delas apenas, salvo engano, aconteceu em Ubatuba, numa circunstância muito específica. As mortes aconteceram naquele local onde havia uma ação civil pública já transitada em julgado, ajuizada pelo Ministério Público, determinando que aquelas pessoas fossem removidas daquele local. Então, estas as causas da tragédia. E, justamente em função desse diagnóstico, fizemos em conjunto com os colegas de São Sebastião e também do GAEMA Litoral Norte. A partir daí, nós montamos um núcleo de ação integrado, o NAI, para apurarmos as responsabilidades. Esse NAI conta com a participação dos colegas do GAEMA, dos demais colegas de São Sebastião, e conta também com a competência originária, dada a possibilidade de haver responsabilização em nível de atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça, em especial prefeitos e etc. e tal. Os trabalhos já começaram, a primeira reunião já aconteceu essa semana, já tem oitivas marcadas e assim por diante. Nós esperamos que, mais uma vez, como sempre tem acontecido, o Ministério Público não falte com as suas obrigações, com o seu dever, em especial nessas grandes tragédias. No domingo à noite, o governador Tarcísio imediatamente me telefonou, e a partir dali nós conversamos 3, 4 vezes ao dia para as providências legais. O nosso Ministério Público já havia se comprometido a ajuizar uma ação para que pessoas pudessem ser retiradas compulsoriamente de suas residências. No final, os próprios colegas se acertaram, a PGE acabou ajuizando essa ação, o colega deu parecer positivo, essa ação saiu, várias pessoas foram retiradas das encostas, lamentavelmente à força, né? E aqui destaque-se a participação do governador do estado, que esteve em vários dos locais. Combinei, então, com o governador a nossa ida ao local na quinta-feira, para uma reunião, em primeiro lugar, da Procuradoria-Geral com os colegas da região, em segundo lugar, uma reunião do Ministério Público, Procurador-Geral, a coordenadora do GAEMA e do CAL Meio Ambiente, doutora Tatiana Serra, doutor Luiz Fernando Rocha, coordenador do GAEMA, e os colegas do GAEMA, mais os colegas de São Sebastião, Ilhabela, e quem teve condições de estar lá na quinta-feira. Em seguida, fomos todos ao Teatro Municipal, onde fizemos uma reunião com o governador e alguns secretários. Ali estabelecemos estratégias de atuação conjuntas. Fizemos um sobrevoo de helicóptero, eu sobrevoei a região ao lado do governador do estado, onde pudemos constatar em loco a grande tragédia. Uma tragédia anunciada, insisto, porque as mortes aconteceram em sua totalidade quase no mesmo local, no local em que o Ministério Público de São Paulo já havia alertado, já havia ajuizado a ação, já havia conseguido o provimento jurisdicional para que fossem essas pessoas retiradas daquele local. E isso não foi feito pelas autoridades, não obstante o alerta de chuvas que havia naquele final de semana. E todos nós, inclusive eu pessoalmente, qualquer um de nós aqui, todos nós sabíamos desta possibilidade. No âmbito da Procuradoria-Geral, já numa outra diretriz, nós imediatamente soltamos uma nota de solidariedade, mas mais do que isso,
soltamos um aviso, recomendação para que os colegas nas ANPPs, nos acordos de não persecução, pudessem reverter recursos para os fundos sociais, tanto do governo do Estado como das prefeituras locais e tudo mais. Quando estávamos aqui em reunião, o colega, a título de exemplo, Ricardo Navarro, ele me noticiou que acabou de conseguir no ANPP R$30 mil para essas ações em favor dessas pessoas que ficaram sem casa, perderam seus parentes e assim por diante. Não é? Ao mesmo tempo, a nossa entidade de classe, eu quero aqui fazer um elogio público, a APMP, prontamente iniciou os trabalhos para arrecadação de alimentos e mantimentos e tudo mais. O Ministério Público, na esteira da associação, também fez a mesma coisa. Estamos arrecadando alimentos, mantimentos. É importante destacar, roupas íntimas são necessárias, não é? Muitas pessoas mandam roupas, mas não mandam as roupas íntimas e as pessoas perderam tudo. Então, fico alerta aí para todas e todos que puderem colaborar, não é? E, enfim, procuramos fazer o que estava ao nosso alcance. Por óbvio, tudo o que diz respeito às autoridades públicas envolvidas será apurado, seja no que for de atribuição dos colegas de primeira instância, seja no que for de atribuição da Procuradoria-Geral de Justiça, será feito. Como tem, de fato, sido feito nos últimos tempos, posso responder pelas gestões anteriores e até pela minha, né? Não tem havido omissão por parte do Ministério Público em nenhum aspecto relacionado a governo ou a qualquer tipo de diretriz que possa ter contribuído para essa tragédia. Muito pelo contrário. Queria até mesmo aqui, mais uma vez, elogiar o trabalho dos colegas do GAEMA, que estavam, é bom que se registre aqui, até revoltados com o que assistiam, notadamente em função de tudo que fizeram para que isso não acontecesse, e acabou acontecendo. Felizmente, uma tragédia, e como eu tenho dito, uma tragédia evidentemente anunciada, lamentavelmente. Então, eram estas as notícias que eu tinha a dar a respeito desse caso, não é? Pontuando que nossa sociedade, evidentemente, precisa de uma reflexão, por óbvio, muito ampla, para saber efetivamente aquilo que estamos querendo, aquilo que pretendemos. Não é? Sobrevoar de helicóptero aquele local, e essa conversa eu tive com o governador do estado, é uma demonstração do que é hoje a sociedade brasileira. Não é? Da estrada para o mar é um extrato social. Da estrada para a serra é um outro extrato social. Não é? Há, portanto, aí deficiências gravíssimas e só mesmo um grande pacto, como disse na imprensa, para que a gente possa avançar nessa questão da habitação. E não é um pacto que envolva A, B, C ou D, é um pacto que envolva todos os entes federativos, é um pacto que deve necessariamente envolver União, Estado, município, não é? Sob pena de nós continuarmos nessa toada, nesse abismo social que tem produzido violência, que tem produzido morte, que tem produzido revolta, e pode levar a nossa sociedade para um verdadeiro estado de guerra civil, porque essa população carente não tem efetivamente mais condições de viver nessas situações. Eu insisto, né? É importante olharmos para as questões do licenciamento, né? Quando se autoriza a construção de um empreendimento, seja lá em que local for, não podemos olhar só para a vegetação que será extirpada, teremos que olhar para todos as consequências da implantação desse loteamento, desse hotel, dessa pousada, porque é preciso mão de obra, a massa trabalhadora que vai manter aquilo precisa ter um lugar para ficar. E o grande drama que eu discuti ainda ontem à noite com o governador no telefone é que, em especial na Barra do Saí, não é? As pessoas não querem sair de lá. Há espaços já conseguidos pelo governo do estado em Bertioga, até mesmo em Ubatuba, até mesmo em Juqueí. Só que é longe.
E as pessoas trabalham na Barra do Saí. Elas não querem ficar longe do emprego. E, ao ficarem longe do emprego, isso cria um outro problema, que é o problema econômico, que é o problema de sobrevivência. Ao mesmo tempo, existem posturas municipais que não permitem a construção de prédios. Ao mesmo tempo, existem locais em que não se pode construir porque é Mata Atlântica. E não tem espaço. Então, esse é o grande drama, esse é o grande desafio. Não por outra razão, ontem fizemos uma reunião com o secretário da Habitação, o governador me ligou na hora do almoço, eu derrubei a agenda e recebi o secretário da Habitação, e junto com o Estado de São Paulo, né, a par das responsabilizações de quem de direito, que essa é uma outra questão, nós trabalharemos para encontrar soluções e os caminhos para resolvermos de forma ampla, porque essa é a vontade do governo do Estado, resolver a questão das palafitas de Santos e Guarujá até a divisa de Ubatuba com Paraty. Eram estas as informações que eu queria dar e, evidentemente, me solidarizando com todas as vítimas, uma tragédia realmente muito triste, muitas pessoas em situação lamentável, perdendo vidas, perdendo filhos, perdendo crianças, muitas crianças mortas, e isso realmente nós não podemos admitir. Muito bem. Pois não, doutor Saad. Só um esclarecimento. Vossa Excelência referiu à instauração de procedimento investigatório, inclusive no âmbito de competência originária, portanto, de Vossa Excelência. E esse inquérito diz respeito à aplicação correta do orçamento, notadamente nessa questão de moradia, nessa área de habitação e urbanismo, ou seja, e acompanhamento da política pública, da efetiva aplicação do orçamento, do que foi destinado para essa área, só não entendi, gostaria. Vossa Excelência me explicasse. Doutor Saad, a minha atribuição em sede de competência originária na área criminal, Vossa Excelência bem sabe, é em relação aos prefeitos, não é? Não é na área criminal. Não, na área da improbidade administrativa, em relação aos ex-governadores, também já é da primeira instância. Então, isso está sendo apurado, né? Eu tenho a atribuição em relação ao governador pelos atos praticados pelo governador atual. Não é? Hoje, pelas regras, quem perde o foro privilegiado perde, tanto que vários dos casos, várias das investigações do governo anterior, o que havia aqui, já estão em primeira instância. Então, a nossa apuração tem essa vertente, mas, evidentemente, se encontrarmos algo com relação a governos anteriores, a governo atual, nós estamos aqui para isso. Nós somos procuradores gerais, somos promotores como qualquer membro da nossa instituição. Sim, é que Vossa Excelência referiu que havia instaurado um inquérito, um procedimento no âmbito originário. Então, é isso que eu entendi. Qual o objeto? Eu gosto, pontuando e esclarecendo, não sei, acho que Vossa Excelência não entendeu, mas não, competência originária, com relação aos prefeitos, com relação ao prefeito de São Sebastião. Sim, era isso que eu queria entender. Com relação a eventual omissão criminosa por parte do prefeito. Não é? Exato. Ok? Ok, obrigado. Doutor Mutaldi, por favor. Senhor presidente, apenas, Vossa Excelência bem lembrou um aspecto, apenas eu iria falar, acabei falando demais e não dizendo isso que gostaria. Eu gostaria aqui de parabenizar a diretoria da nossa Associação Paulista do Ministério Público, também pela sua visão humanitária, pela pronta disponibilização dos seus recursos em prol daquela situação tão crítica que lá ocorreu, que afligiu, inclusive, vários funcionários da nossa associação. Um parabéns muito especial a toda a diretoria da Associação Paulista do Ministério Público também, pela sua postura humanitária, pela sua postura de grandeza. Obrigado, doutor Mutaldi. Me associo, como já mencionei na minha fala. Muito bem, dando sequência aos nossos trabalhos na sessão administrativa, primeiro item número 1, indicação, transferência, remoção de Procuradoria de Justiça, edital de 8 de fevereiro de 2023. Trata-se de remoção a pedido e transferência por inscrição da doutora Nathalie Kist Malveiro, 16ª Procuradora de Justiça de Interesses Difusos e Coletivo, para o 95º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, vaga decorrente da aposentadoria do doutor Antônio
José Antônio Dias Leite, da transferência do doutor Aloísio Antônio de Camargo Barros Pupim. Não houve nenhum outro inscritos, então deliberou-se pela transferência da colega Nathalie. Doutora Nathalie, transferida para criminal. Para criminal. Podemos aprovar, né, colega? E número 2, indicação, remoção de sede, substitutos, edital de 1º de fevereiro de 2023, doutora Tatiana. Trata-se de procedimento instaurado. Trata-se de procedimento instaurado em razão de edital publicado em 2 de fevereiro de 23 para preenchimento de cargos vagos de promotor de justiça substituto por remoção pelos critérios de antiguidade e merecimento. Diante das análises das listas de inscritos incertas nos autos, após regular processo que tramitou nos termos das normas que regem a movimentação de carreira do Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como a míngua de reclamações ou impugnações e de notícias de fato que poderiam, em tese, constituir impedimento para a assunção dos respectivos cargos em concurso, admite-se a legitimidade de concorrer a todos os inscritos em cada concurso, passando-se às indicações. No critério de remoção por antiguidade, indica-se o mais antigo da lista de promotores de justiça substitutos dentre os inscritos, tendo em conta, inclusive, eventual anterior indicação para o cargo já apreciado na mesma sessão. Assim, indicamos: 4º promotor de justiça da 1ª circunscrição judiciária Santos, doutora Vitória Lixe Martins Oliveira, 2ª promotora de justiça substituto da 56ª circunscrição Itanhaém. 7º promotor de justiça substituto da 1ª circunscrição judiciária de Santos, doutora Nayane Sioff Battagini, 2ª promotora de justiça substituto da 50ª circunscrição judiciária São João da Boa Vista. 9º promotor de justiça substituto da 1ª circunscrição judiciária Santos, doutor Alexandre da Silva Delay, 2º promotor de justiça substituto da 21ª circunscrição judiciária Registro. 11º promotor de justiça substituto da 1ª circunscrição judiciária Santos, não restaram inscritos. 5º promotor de justiça substituto da 2ª circunscrição judiciária São Bernardo do Campo, 7º promotor de justiça substituto da 2ª circunscrição judiciária São Bernardo do Campo, 1º promotor de justiça substituto da 3ª circunscrição judiciária Santo André, 5º promotor de justiça substituto da 3ª circunscrição judiciária Santo André, 8º promotor de justiça da 3ª circunscrição judiciária Santo André, 10º promotor de justiça substituto da 3ª circunscrição judiciária Santo André, 6º promotor de justiça substituto da 4ª circunscrição judiciária Osasco, 8º promotor de justiça substituto da 4ª circunscrição de Osasco também, não há inscritos. 2º promotor de justiça da 5ª circunscrição judiciária Jundiaí, doutora Flávia Tucunduva Cavenaghi. 1ª promotor de justiça da 6ª circunscrição judiciária Bragança Paulista. 5º promotor de justiça da 5ª circunscrição judiciária Jundiaí, não houve inscritos. 2º promotor de justiça substituto da 7ª circunscrição judiciária Mogi Mirim, não há inscritos. 2º promotor de justiça substituto da 8ª circunscrição judiciária Campinas, doutora Rebeca Barbosa Leite de Freiria Estevão. 1ª promotora de justiça substituta da 7ª circunscrição judiciária Mogi Mirim. 5º promotor de justiça substituto da 8ª circunscrição judiciária Campinas, doutor Alisson de Lima Maciel. 1º promotor de justiça substituto da 17ª circunscrição judiciária Votuporanga. 7º promotor de justiça substituto da 8ª circunscrição judiciária Campinas, doutora Ana Rúbia Nogueira de Santana. 1ª promotora de justiça substituta da 21ª circunscrição judiciária Registro. 2º promotor de justiça substituto da 9ª circunscrição judiciária Rio Claro, 3º promotor de justiça substituto da 11ª circunscrição judiciária Pirassununga, 3º promotor de justiça substituto da 12ª circunscrição judiciária São Carlos, 4º promotor de justiça substituto da 13ª circunscrição judiciária Araraquara, 2º promotor de justiça substituto da 15ª circunscrição judiciária Catanduva, 4º promotor de justiça substituto da 16ª circunscrição judiciária São José do Rio Preto, 6º promotor de justiça substituto da 16ª
Circunscrição Judiciária São José do Rio Preto, primeiro promotor de justiça da 18ª Circunscrição Judiciária Fernandópolis, terceiro promotor de justiça da 18ª Circunscrição Judiciária Fernandópolis, segundo promotor de justiça da 19ª Circunscrição Judiciária Sorocaba, quinto promotor de justiça substituto da 19ª Circunscrição Judiciária Sorocaba, não houve inscritos. Segundo promotor de justiça substituto da 20ª Circunscrição Judiciária Itu, Dr. André Pereira Silva Brunaro. Quarto promotor de justiça da 4ª Circunscrição Judiciária Osasco. Terceiro promotor de justiça substituto da 21ª Circunscrição Judiciária Registro, não há inscritos. Primeiro promotor de justiça substituto da 22ª Circunscrição Judiciária Itapetininga, Dr. Luiz Fernando Fantoni. Primeiro promotor de justiça substituto da 49ª Circunscrição Judiciária Itapeva. Terceiro promotor de justiça substituto da 22ª Circunscrição Judiciária Itapetininga, não houve inscritos. Segundo promotor de justiça substituto da 23ª Circunscrição Judiciária Botucatu, doutora Gabriela Pereira Vianai Belloni. Segunda promotora de justiça substituta da 4ª Circunscrição Judiciária Osasco. Segundo promotor de justiça substituto da 24ª Circunscrição Judiciária Avaré, segundo promotor de justiça substituto da 25ª Circunscrição Judiciária Ourinhos, terceiro promotor de justiça substituto da 26ª Circunscrição Judiciária Assis, segundo promotor de justiça substituto da 27ª Circunscrição Judiciária Presidente Prudente, terceiro promotor de justiça substituto da 28ª Circunscrição Judiciária Presidente Venceslau, terceiro promotor de justiça substituto da 30ª Circunscrição Judiciária Tupã e segundo promotor de justiça da 31ª Circunscrição Judiciária Marília, não há inscritos. Quarto promotor de justiça substituto da 32ª Circunscrição Judiciária Bauru, doutora Daniele Castanheira Oliveira, primeira promotora de justiça substituta da 33ª Circunscrição Judiciária Jaú. Terceiro promotor de justiça substituto do 34ª Circunscrição Judiciária Piracicaba, não há inscritos. Segundo promotor de justiça substituto da 36ª Circunscrição Judiciária Araçatuba, Dr. João Guimarães Kozak. Primeiro promotor de justiça substituto da 13ª Circunscrição Judiciária Araraquara. Quarto promotor de justiça substituto da 36ª Circunscrição Judiciária Araçatuba. Sexto promotor de justiça substituto da 36ª Circunscrição Judiciária Araçatuba. Terceiro promotor de justiça substituto da 39ª Circunscrição Judiciária Batatais, não houve inscritos. Segundo promotor de justiça substituto da 40ª Circunscrição Judiciária Ituverava, doutor Aloísio de Souza Marcelo, primeiro promotor de justiça substituto da 14ª Circunscrição Judiciária Barretos. Segundo promotor de justiça substituto da 41ª Circunscrição Judiciária Ribeirão Preto, não houve inscritos. Quarto promotor de justiça da 41ª Circunscrição Judiciária Ribeirão Preto, Dr. Vinícius Pasqueto Amaral. Segundo promotor de justiça substituto da 17ª Circunscrição Judiciária Votuporanga. Segundo promotor de justiça da 42ª Circunscrição Judiciária Jabuticabal, não houve inscritos. Sexto promotor de justiça substituto da 44ª Circunscrição Judiciária Guarulhos, doutora Dalila Carvalho Cirilo. Primeira promotora de justiça substituta da 50ª Circunscrição Judiciária São João da Boa Vista. Quinto promotor de justiça substituto da 45ª Circunscrição Judiciária Mogi das Cruzes. Sétimo promotor de justiça também da 45ª Circunscrição Judiciária Mogi das Cruzes, não houve inscritos. Segundo promotor de justiça da 46ª Circunscrição Judiciária São José dos Campos, doutora Raíza César Molinari. Primeira promotora de justiça substituta da 48ª Circunscrição Judiciária Guaratinguetá. Quinto promotor de justiça substituto da 47ª Circunscrição Judiciária Taubaté. Quatro promotor de justiça substituto da 48ª Circunscrição Judiciária Guaratinguetá. Terceiro promotor de justiça substituto da 49ª Circunscrição Judiciária Itapeva. Terceiro promotor de justiça substituto da 51ª Circunscrição Judiciária Caraguatatuba, não há inscritos. Terceiro promotor de justiça substituto da 52ª Circunscrição Judiciária Itapecerica da Serra, doutora Stephanie Okuma. Terceira promotora de justiça da 43ª Circunscrição Judiciária Casa Branca.
Quinto promotor de justiça substituto da 52ª Circunscrição Judiciária Itapecerica da Serra, Dr. Caio Bueno Bandeira Lins de Moraes. Segundo promotor de justiça substituto da 35ª Circunscrição Judiciária Lins. Segundo promotor de justiça substituto da 53ª Circunscrição Judiciária Americana, doutora Paula Alessandra de Oliveira Jodas, primeira promotora de justiça substituta da 10ª Circunscrição Judiciária Limeira. Segundo promotor de justiça da 54ª Circunscrição Judiciária Amparo e segundo promotor de justiça substituto da 55ª Circunscrição Judiciária Jales, não há inscritos. No critério remoção por merecimento, avaliados os requisitos legais de merecimento, observadas as questões como o primeiro quinto da lista, bem como eventual anterior indicação, e verificada a necessidade de inclusão em cada lista de concorrentes que apresentem as mesmas condições para o certame, compõem as respectivas listas. Assim indicamos: quinto promotor de justiça substituto da primeira circunscrição judiciária de Santos, oitavo promotor de justiça substituto da primeira circunscrição judiciária de Santos, e 10º promotor de justiça substituto da primeira circunscrição judiciária de Santos, 12º promotor de justiça substituto da primeira circunscrição judiciária de Santos, não houve inscritos. Sexto promotor de justiça substituto da segunda circunscrição judiciária de São Bernardo, oitavo promotor de justiça substituto da segunda circunscrição judiciária São Bernardo do Campo e terceiro promotor de justiça substituto da terceira circunscrição judiciária de Santo André, sétimo promotor de justiça substituto da terceira circunscrição judiciária de Santo André, nono promotor de justiça substituto da terceira circunscrição judiciária de Santo André, quinto promotor de justiça substituto da quarta circunscrição judiciária Osasco, sétimo promotor de justiça substituto da quarta circunscrição judiciária Osasco, não houve inscritos. Primeiro promotor de justiça substituto da quinta circunscrição judiciária de Jundiaí, e terceiro promotor de justiça substituto também da quinta circunscrição judiciária de Jundiaí, não há inscritos. Terceiro promotor de justiça substituto da sexta circunscrição judiciária Bragança Paulista, também não há inscritos. Primeiro promotor de justiça substituto da oitava circunscrição judiciária Campinas, doutores Pedro Enos Martins de Oliveira Guimarães. Primeiro promotor de justiça substituto da 16ª circunscrição judiciária São José do Rio Preto, doutor Rafael de Araújo Oliveira de Araújo, segundo promotor de justiça da sexta circunscrição judiciária Bragança Paulista, e doutor Iago Lage Belchior, segundo promotor de justiça substituto da 47ª circunscrição judiciária Taubaté. Terceiro promotor de justiça da 8ª circunscrição judiciária Campinas, doutores Rafael Oliveira de Araújo, segundo PJ substituto da 6ª circunscrição judiciária Bragança Paulista, e Iago Lage Belchior, segundo promotor de justiça substituto da 47ª circunscrição judiciária Taubaté, únicos candidatos inscritos. Sexto promotor de justiça substituto da 8ª circunscrição judiciária de Campinas, doutor Iago Lage Belchior, segundo PJ substituto da 47ª circunscrição Taubaté, único inscrito. Primeiro promotor de justiça substituto da 9ª circunscrição judiciária Rio Claro, segundo promotor de justiça substituto da 11ª circunscrição Pirassununga, segundo promotor de justiça da 12ª circunscrição judiciária São Carlos, terceiro de justiça substituto da 13ª circunscrição judiciária Araraquara, terceiro promotor de justiça substituto da 14ª circunscrição judiciária Barretos, terceiro promotor de justiça substituto da 15ª circunscrição judiciária Catanduva, quinto promotor de justiça substituto da 16ª circunscrição judiciária São José do Rio Preto, terceiro promotor de justiça substituto da 17ª circunscrição judiciária Votuporanga, segundo promotor de justiça substituto da 18ª circunscrição judiciária Fernandópolis, primeiro promotor de justiça substituto da 19ª circunscrição judiciária Sorocaba e terceiro promotor de justiça substituto também da 19ª circunscrição judiciária de Sorocaba, não houve inscritos. Primeiro promotor de justiça substituto da 20ª circunscrição judiciária de Itu, doutora Thaís Sevilha Ferrari, segunda promotora de justiça substituto da 38ª circunscrição judiciária Franca, única candidata remanescente. Terceiro promotor de justiça substituto da 20ª circunscrição judiciária Itu, não há candidatos remanescentes. Quarto promotor de justiça substituto da 21ª circunscrição judiciária Registro, não há candidatos inscritos.
segundo promotor de justiça substituto da 22ª Circunscrição Judiciária e quarto promotor de justiça substituto também da 22ª Circunscrição Judiciária Itapetininga, não há candidatos remanescentes. Terceiro promotor de justiça substituto da 23ª Circunscrição Judiciária Botucatu, doutora Ana Marie Lourenço Karsten, segunda promotora de justiça substituto da 33ª Circunscrição Judiciária Jaú, única candidata remanescente. Terceiro PJ substituto da 24ª Circunscrição Judiciária Avaré, terceiro PJ substituto da 25ª Circunscrição Judiciária Ourinhos, primeiro PJ substituto da 27ª Circunscrição Judiciária Presidente Prudente, quarto PJ substituto da 27ª Circunscrição Judiciária Presidente Prudente, segundo PJ substituto da 29ª Circunscrição Judiciária Dracena, primeiro PJ substituto da 31ª Circunscrição Judiciária Marília, quarto PJ substituto da 31ª Circunscrição Judiciária Marília, terceiro PJ substituto da 33ª Circunscrição Judiciária Jaú, quinto PJ substituto da 34ª Circunscrição Judiciária Piracicaba, terceiro PJ substituto da 36ª Circunscrição Judiciária Araçatuba, quinto PJ substituto da 36ª Circunscrição Judiciária Araçatuba, terceiro PJ substituto da 37ª Circunscrição Judiciária Andradina, não há candidatos inscritos. Primeiro PJ substituto da 40ª Circunscrição Judiciária Ituverava, não há candidatos remanescentes. Primeiro PJ substituto da 41ª Judiciária Ribeirão Preto, terceiro PJ substituto também de Ribeirão Preto, quinto PJ substituto também de Ribeirão Preto e segundo PJ substituto da 43ª Circunscrição Judiciária Casabranca, não houve inscritos. Sétimo promotor de justiça substituto da 44ª Circunscrição Judiciária Guarulhos, Dr. Rodrigo Alves Gonçalves, segundo promotor de justiça substituto da 37ª Circunscrição Judiciária Andradina, único candidato remanescente. Sexto PJ substituto da 45ª Circunscrição Judiciária, Mogi das Cruzes, não houve inscritos. Primeiro PJ substituto da 46ª Circunscrição Judiciária São José dos Campos, doutora Sandra de Moraes Freitas Montanheiro, primeira PJ substituta da 29ª Circunscrição Judiciária Dracena, única candidata remanescente. Quarto promotor de justiça substituto do 40ª Circunscrição Judiciária Taubaté, terceiro promotor de justiça da 48ª Circunscrição Judiciária Guaratinguetá e segundo promotor de justiça substituto da 49ª Circunscrição Judiciária Itapeva, não há inscritos. Primeiro PJ substituto da 51ª Circunscrição Judiciária Caraguatatuba, quarto PJ substituto também da 50ª Circunscrição Judiciária Caraguatatuba e quarto PJ substituto da 52ª Circunscrição Judiciária Itapecerica da Serra, não há candidatos remanescentes. Primeiro PJ substituto da 53ª Circunscrição Judiciária Americana, doutor André Mangino Alencar Laranjeiras, quarto PJ substituto da 34ª Circunscrição Judiciária Piracicaba, único candidato remanescente. Primeiro PJ substituto da 54ª Circunscrição Judiciária Amparo, não há candidatos inscritos. Primeiro PJ substituto da 55ª Circunscrição Judiciária Lages, Dr. Cássio Luiz Barbosa de Paula Teixeira, primeiro PJ substituto da 38ª Circunscrição Judiciária Franca, único candidato inscrito. E, por fim, primeiro PJ substituto da 50ª Circunscrição Judiciária Itanhaém, não há inscritos. Assim, é o relatório da Comissão de Movimentação de Carreira. Muito obrigado, doutora Tatiana. Uma leitura de fôlego. Agradecemos a sua dedicação. Doutora Tatiana, parece que o doutor Calil quer que a senhora repita, ele não entendeu uma parte. A próxima. Muito obrigado, doutora Tatiana, agradecemos a sua dedicação. Colegas, podemos aprovar o voto da comissão, né? Sim. Ok, então, aprovado o relatório da comissão. Item número 3 da pauta, relatório circunstanciado, promotor de justiça em estágio probatório empossado em 7 de janeiro de 2021. O relator é o ilustre conselheiro, doutor João Machado, nosso decano, que está com a palavra. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor procurador-geral.
Esse procedimento diz respeito ao vitaliciamento do Dr. Tiago Alves Duarte Faiman Soares, promotor de justiça substituto empossado em 7 de janeiro de 2021, e o expediente foi remetido a este Conselho Superior pelo senhor Corregedor-Geral do Ministério Público. Esse mencionado promotor de justiça reúne efetivamente condições de vitaliciamento, porque durante o estágio probatório demonstrou apresentar aptidão para o trabalho institucional, tendo boa vontade em progredir e corrigir eventuais falhas normais em início de carreira, acatando as orientações e recomendações da Corregedoria. Além disso, demonstrou qualidade e produção compatíveis com o cargo, nada existindo a desaconselhar a sua permanência na carreira. E também convém, finalizando, registrar que o prazo se esgotou para impugnações, mas não foi oferecida nenhuma. E, portanto, voto pelo vitaliciamento do promotor de justiça, Dr. Tiago Alves Duarte Faiman Soares. É isso, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João Machado. Relatório do ilustre relator. Podemos aprovar, colegas? Sim. Aprovar? Aprovado, então, o relatório do ilustre conselheiro, doutor João Machado de Araújo Neto. Antes do item número 4, temos um item extra-pauta, se os colegas concordarem. Nós temos uma colega que está sendo aproveitada, é aquela questão do aproveitamento. A colega suportou aí um procedimento na esfera criminal, está sendo aproveitada novamente. Ela ocupava um cargo, ficou em disponibilidade, ocupava um cargo, e agora está sendo aproveitada. Então, cabe ao Conselho Superior indicar qual cargo ela vai assumir. A colega integrava um cargo numerado da capital, 100º promotor de justiça da capital, e hoje temos disponíveis aqui 12º, 30º, 33º, 42º, 43º, 47º, 49º, 50º, 58º, 78º, 79º cargos de promotor de justiça da capital. É só uma questão de indicarmos aqui para um dos cargos. Eu ponho o 12º promotor de justiça da capital só porque é o primeiro, por nenhuma outra razão. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Pois não? Considerando os problemas que essa colega já passou, será que não seria o caso de nós consultarmos, dela optar para um desses cargos? Eu não sei se... São cargos numerados, doutor Giuliotti, são cargos numerados, o famoso jacaré. Perdão. Quer dizer, tanto faz. São iguais, é o famoso cargo de jacaré, no cargo numerado. Sim. Portanto, eu ponho o 12º, podemos, colegas? Então, 12º, doutora Tatiana, por favor. Bom, item número 4 da pauta é uma proposta de aviso para que procuradores e procuradoras de justiça que tenham interesse em figurar na banca examinadora do 95º concurso de ingresso da carreira do Ministério Público possam se inscrever. Essa é uma discussão antiga nesse colegiado, parte do colegiado entende que nós devemos abrir um edital para que esses colegas possam mostrar o seu interesse para que, a partir deste edital, este Conselho Superior possa escolher os membros para a banca examinadora do concurso. Pessoalmente, já manifestei várias vezes aqui, sou contrário a este modelo, mas pedi à doutora Tatiana que nós pudéssemos propor este item para discussão. Aqui, eu já me adianto, eu não me oponho, seja feito, dada a colegialidade necessária aqui. Então, se os colegas concordarem, acho que não há oposição de ninguém, salvo engano, nós abriríamos um edital para que os colegas procuradores e procuradoras de justiça possam manifestar o seu interesse em compor a banca examinadora do próximo concurso. Lembrando que esta banca não pode ser formatada antes do término das inscrições, do deferimento das inscrições, então a votação será um pouco mais adiante, aí
2, 3 semanas, eu não sei dizer ao certo, né? Mas a ideia eu resolvi propor aqui, dada a colegialidade, essa discussão eu já vivi na composição anterior do Conselho e acho que, enfim, se é a vontade, nem diria da maioria, porque nós não aprovamos aqui, mas de boa parte do Conselho, não há por que estendermos e também não há nenhum prejuízo, os colegas podem fazer a inscrição e este colegiado delibera. Indago se podemos abrir esse edital, se todos concordam, se querem fazer alguma observação. Eu estou com a palavra, senhor presidente. Houve uma falha no som. O senhor está com a palavra, doutor Antônio perfeito. Carlos. Apenas uma consideração, senhor presidente. Me parece que aí seria a expedição de um aviso por parte do Conselho, não é? Porque a ideia de edital pressupõe o preenchimento de alguns requisitos e, na verdade, o que nós estamos propondo é único e tão somente que as procuradoras e os procuradores de justiça que tenham interesse em figurar na banca do próximo concurso de ingresso à carreira do Ministério Público, eles possam fazer uma inscrição. E a partir do momento em que isso ocorrer, aí sim o Conselho se reuniria e deliberaria a respeito dos colegas que fariam parte da banca, ou seja, os 4 colegas que figurariam como titulares e os 3 que figurariam como suplentes. Então, a minha observação única é que me parece, salvo o melhor juízo, que a hipótese não é de edital, mas sim de um aviso a ser expedido por esse Conselho Superior do Ministério Público, que, diga-se de passagem, estará inovando numa matéria importantíssima, em observância não só aos princípios da publicidade e da transparência, que são princípios norteadores da administração pública e se afiguram como convenientes de aplicação por parte desse colegiado. Então, essas são as minhas considerações. Saad Mazlum. Senhor presidente, qual seria o prazo para essa inscrição? Esse aviso, talvez nos mesmos moldes da lista sextupla? Nós poderíamos deliberar aqui, mas as inscrições terminam dia 15 de fevereiro. Ainda há que se analisar o deferimento dessas inscrições. Então, acho que a gente pode abrir nessa semana ou na próxima, seja edital, seja aviso, também não há nenhum problema, acho que é aviso mesmo. E a partir daí nós marcaríamos aqui, com o consenso de todos nós, o prazo e a data para essa indicação. Então, eu não sei, eu sugeriria 10, 15 dias, pode ser. Aliás, a praxe aqui para cá são 10 dias. Talvez a gente pudesse manter essa praxe de 10 dias, né? Se todos, evidentemente, concordarem, ficaríamos com 10 dias. E eu pediria até à doutora Tatiana que isso fosse aberto um pouco mais adiante, né? Porque nós estamos ainda hoje, dia 28, ainda temos pelo menos 15 dias de inscrições, até para dar um prazo maior, aí os conselheiros podem consultar aí, conversar com as suas bases, etc. e tal, fazer as suas necessárias conversas, e as pessoas podem se inscrever com mais tranquilidade, né? Pode ser? Senhor presidente, se me permite. Não, doutor Montaldi. Se me permite, né? Aqui é uma experiência, fizemos isso, né? Não é uma prática pioneira. Nós já fizemos isso na nossa gestão aqui no Conselho, em 2014, 2015. Publicamos edital, um aviso de publicação de edital com prazo de 10 dias para inscrição e houve já, então, já esse precedente. E naquela oportunidade, né, eu votei nesse sentido, fui um dos proponentes, o doutor Julio também acompanhou, e como corregedor não vejo também que alterar aquele posicionamento anterior. Então, eu sou favorável a essa política, né, até em respeito à minha opinião anterior, que levou já anteriormente a esse resultado, quer dizer, não é nenhuma inovação, mas eu diria um aviso, senhor presidente, sugestão, um aviso com prazo de 10 dias a ser publicado, senhor presidente, quando do término do período de inscrição. Até porque somente ali, após o término do período de inscrição, os colegas poderão saber se terão efetivamente condições de concorrer ou se eventualmente estará inscrito no concurso algum parente, algum amigo íntimo, enfim. Poderão verificar se há ou não alguma causa impeditiva de sua inscrição.
né? Isso só pode ser aferido quando do término das inscrições. Então, a minha proposta é essa, que ao término das inscrições se publique o aviso com prazo de 10 dias. Concordo, perfeito, doutor Motori. Acho que podemos fazer dessa forma, se todos concordarem. Todos concordam? Então, ao término das inscrições, nós abrimos o aviso, não é? Para 10 dias. Então, superado item 4, item 5, item número 5, pedido de afastamento para frequentar curso no exterior, interessado doutor Beatriz Lopes de Oliveira, 85ª Promotora de Justiça Criminal, protocolado 31.703/23, relator, doutor Antônio Carlos da Ponte, que está com a palavra. Senhor presidente, se os colegas me permitirem, eu vou fazer um breve resumo. Na verdade, é um pedido de autorização para afastamento das suas funções para proferir palestra em um curso sobre lavagem de dinheiro que ocorrerá em Miami por parte da doutora Beatriz Lopes de Oliveira. Na verdade, o curso teve início hoje, né? E ele se estende até ao próximo dia 3 de março. A corregedoria ela foi ouvida, se manifestou favoravelmente, os requisitos legais realmente eles foram preenchidos, então meu voto é no sentido do acolhimento do pedido formulado pela ilustre promotora de justiça. Então, o voto por Antônio Carlos da Ponte. Tem número 6, pedido de afastamento para participar de mesa redonda em evento promovido pela Universidade de Coimbra, interessado doutor Roberto Liviano, 115º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça Criminal, protocolado 35863/23, relator, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, que está com a palavra. Pedido de autorização para afastamento de suas funções para participar de mesa redonda em evento promovido pela Universidade de Coimbra, em Portugal. A corregedoria foi favorável. Estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 170 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Parecer favorável deste conselheiro relator. Podemos aprovar, colegas? Quantos dias? Eu não entendi. Período entre 27 de fevereiro e 1º de março. 27 de fevereiro? Ok, de acordo. Já está lá. Já está lá. Já está lá, né? Em Portugal. Podemos aprovar, colegas. Item número 7, pedido de autorização para residência fora da comarca, interessado doutor Henrique Lucas de Miranda, primeiro promotor de justiça de Pindamonhangaba, protocolado 27163/23. O relator é o ilustre conselheiro doutor Marco Antônio Ferreira Lima, que não está presente. Ele apresentou o voto, não é? Acho que podemos aprovar, né? Se o voto é favorável, todos concordarem, podemos aprovar assim mesmo. Sim. Aprovado o voto do ilustre relator, uma vez que esse voto foi enviado para todos os membros deste colegiado. Doutora Tatiana, salvo engano, vencemos a primeira etapa. Eu peço licença para deixá-los por conta de compromissos atinentes à Procuradoria-Geral de Justiça. Passo a presidência dos trabalhos ao doutor João Machado de Araújo Neto. Como tenho dito, ele os presidirá muito melhor, né, com toda a sua experiência e sua liadeza. Saúdo mais uma vez o nosso corregedor-geral, nossa secretária e os demais membros deste colegiado, augurando que tenham uma ótima segunda parte desta reunião, uma ótima segunda metade desta semana, com muita saúde, muitas alegrias. Muitíssimo obrigado. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, doutor Mário Luiz Sarrubo, doutor Maurício Alquete de Souza. Agradecemos pela participação, compreendendo a necessidade desse afastamento. Dando prosseguimento, então, à reunião, eu indago se os ilustres conselheiros querem fazer algum intervalo ou não. O cafezinho vai bem. Doutor João, o doutor Montalvi pediu se o senhor pode dar... Hoje não há pedido de sustentação nem de assistência, se o senhor pode dar preferência para os casos de destaques de competência do Procurador-Geral no qual ele participa?
Sim, depois ele sim. continuar. Tá Sem certo. problema. 5 minutos? João, por gentileza, também, tem Pois um não. caso de competência originária, que eu sou relator, ele não está como um feito sigiloso, mas me parece que a matéria ela deve ser abrangida pelo sigilo, porque envolve um colega de Ministério Público que está em disponibilidade. Então, eu solicito que, juntamente com o caso que vai ser julgado, que já é de caráter sigiloso, seja incluído esse também. Eu peço essa gentileza. Da minha parte, não vejo motivo para